Fala galera estudantil do estado do Tocantins, eu sou o professor Israel de Freitas, professor de Biologia, faço parte do programa Tô de Casa no Enem da Secretaria Estadual de Educação. Que alegria poder estarmos juntos aqui em mais uma aula para enriquecer os seus conhecimentos aí nessa trajetória aí para o Enem 2020. Vamos que vamos! Hoje eu trouxe nessa aula um tema chamado biomas, para a gente dar uma estudada, refletir no final da aula, responder mais um item. Então vamos lá, biomas. Biomas é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem. Resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Trago aqui alguns exemplos: a Amazônia, que está aqui no Brasil, riquíssima em fauna e flora, Cerrado também, que é a realidade do Brasil, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. E aí eu trago aqui também um bioma, o deserto, para a gente ver que características, tá? Qual a fauna que sobrevive nesse bioma. Então o deserto é encontrado em regiões de baixa umidade, tá bom? Onde existe uma grande variação na temperatura ao longo do dia, com pouca ou quase nenhuma precipitação ao longo do ano, e o clima é predominantemente seco, é um local seco, um local úmido, tá bom? Não esqueça desses detalhes. Como é que é a vegetação no deserto, professor Israel? Geralmente é constituída por gramíneas, tá? Pequenos arbustos, árvores pequenas, sendo rala e espaçosa, né? Ou espaçada, por exemplo, ocupando principalmente fendas do solo ou debaixo das rochas em que a pouca água disponível pode se acumular. A seleção natural fez com que as plantas mais resistentes sobrevivessem às limitações do deserto e, com o tempo, as plantas desenvolveram estratégia para se adaptar à escassez de água. Muito bacana aqui, quero que você entenda: seleção natural, adaptação, umidade, tudo tem a ver, baixa umidade, tudo tem a ver com esse bioma chamado deserto. A gente precisa, enquanto aluno, entender e saber diferenciar o tipo de vegetação, a fauna, a flora de cada bioma que a gente tem estudado, tá bom? Interessante entender que as plantas nessa seleção natural aqui, elas tiveram que se adaptar à escassez de água. É por isso que a gente vai ver aqui gramínea, tá? Pequenos arbustos, e você vê que eles ficam espaçados, não é junto. Por exemplo, se olhar uma grama do campo de futebol, você não vai encontrar esse tipo de grama no deserto, tão juntinha como a gente vê em outros biomas, tá? Então, fique muito atento. Como é que é a fauna do deserto? É limitada pelas condições extremas, tá? Sendo composta predominantemente por animais roedores, são os ratos cangurus e marmotas, répteis como cobras e lagartos, tá? Você vai ver aí nesse deserto muitos lagartos, escorpiões e insetos também sobrevivem no deserto. Escorpiões sobrevivem no deserto, sim, fazem parte, tá bom, do deserto. A maioria destes animais, eles desenvolvem suas atividades no período noturno, olha só. Durante a noite é onde eles exercem mais as suas atividades, quando as temperaturas são mais baixas, e durante o dia permanece refugiado das temperaturas elevadas. Então, como que acontece? Durante o dia, eles ficam refugiados porque é muito alta a temperatura no deserto, então eles preferem ficar refugiados. Então, você já ouviu falar do animal que troca o dia pela noite? Então, são os animais que vivem nesse bioma deserto, tá bom? Então, à noite, que a temperatura está um pouco mais fria, eles vão fazer todas as suas atividades. Durante o dia eles ficam para descansar, para dormirem, tá certo?
Isso por causa da temperatura, você precisa saber diferenciar. Por que eles ficam refugiados durante o dia? Porque aumenta a temperatura. Por que eles realizam suas atividades à noite? Porque diminui a temperatura, tá certo? Então vamos para o nosso item, Enem 2018, é o item 101, tá? O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. Tá? Já falamos disso, você já vai saber de letra. A fauna é predominantemente composta por animais, que são os roedores, aves, répteis e artrópodes, tá certo? Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados preste bem atenção, o item está pedindo aqui uma adaptação associada a esse bioma, em que os seres vivos, tanto da fauna e da flora, conseguem sobreviver nesse bioma chamado deserto. Que tipo de adaptação eles tiveram que passar por essa adaptação para hoje eles viverem tranquilamente nesse bioma, tá certo? Então vamos para a letra A. É a existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme, por exemplo, na pele deles, é o suor, é as glândulas que têm maior atividade, por isso eles se adaptaram a este local. B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, há um equilíbrio dessa eliminação de excretas do corpo, aquilo que é eliminado do corpo, eles conseguem, os seres vivos conseguem fazer essa eliminação de uma forma concentrada para não perder muito líquido. Eis a questão. Letra C, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. O que você acha aí da letra C? Letra D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Eles conseguem? Depende deles. E a letra E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Então vamos lá. Eu quero refletir cada item com você, aliás, cada letra, para você entender claramente. A letra A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Essa foi a adaptação que esses seres vivos tiveram para sobreviver, mas aqui nós podemos olhar para a fauna e acabar esquecendo da flora. Então você precisa entender quais seres vivos têm glândulas sudoríparas na epiderme. Então não vai ser todos os seres que habitam nesse bioma. Então não é a letra A. A letra B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Vamos entender por que a letra B é o gabarito. Já estou te falando aqui que a letra B é o gabarito. Por quê? Esses seres que habitam o bioma deserto, eles tiveram o quê? Uma adaptação na eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Então o que acontece? Eles fazem um equilíbrio para eliminar essas excretas de formas concentradas, fazendo todo o equilíbrio da quantidade. Sabe para quê? Para eles não perderem todo o líquido que eles necessitam para a sobrevivência. Então, o gabarito é a letra B, o restante são distratores. A letra C diz assim, por que não é a C? Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca, também não, tá? Também não, porque lá nós vamos encontrar também outros seres vivos que não têm, que o seu embrião não possui ovo com casca, você vai encontrar também. Letra D, a capacidade de controlar a temperatura corporal, não dependem deles, de todos os seres, controlar a sua temperatura corporal, não, certo? Depende, tanto que você vai ver que à noite está mais frio e durante o dia eles estão refugiados, por isso que eles não conseguem controlar essa temperatura, porque se eles conseguissem, eles poderiam fazer suas atividades à noite tranquilamente, tá certo? Letra E, respiração realizada por pulmões foliáceos, nem todos os seres vivos faz essa respiração
é via pulmonar, certo? Tem deles que fazem de outra forma, tá certo? Então, olha lá, uma análise da questão, para você se convencer, eu quero te convencer porque que o gabarito é a letra B. Nesta questão, avalie inicialmente o tipo de reprodução de cada classe dos animais citados. Se você conhecer, por exemplo, vamos pegar todos os animais que habitam nesse bioma, estuda, né, eu estou te dando uma dica aqui, estuda sobre a reprodução, certo? Sobre a reprodução, a forma da reprodução de cada um. Quando você chega a esse conhecimento, você já vai saber de cara que o gabarito seria a letra B. Outro ponto também a ser observado é o ambiente que a questão se refere. Analisando esses pontos, é fácil chegar à resposta. Então, para mim responder esse item, eu preciso saber duas coisas. Como que os seres que vivem, que habitam no bioma se reproduzem e que tipo de bioma está se relacionando. Nós estamos falando de um bioma chamado deserto, que baixa umidade, temperatura durante o dia quente, à noite esfria um pouco. Então você vai lendo e você vai compreender claramente que o gabarito é a letra B. Então, valeu, galera, estamos muito, muito felizes, tá, de poder estar contribuindo com o seu crescimento aí, profissional, educacional, aqui nesse programa Tô de Casa no Enem, da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. É uma alegria poder estar contribuindo com você, tá? Eu espero que você faça muito proveito, tire muitas dúvidas e desejo a você um ótimo Enem 2020. Muito obrigado.